Senhor, te damos graças a Deus. Boa noite, irmãos, paz seja convosco. Mais uma terça-feira fria. E eu falando com Jesus hoje, falei, Deus, o que tu tem comigo? Que toda vez que eu prego é um frio de lascar. Mas glórias a Deus por isso, né? Eu já estou começando a achar que o dia que sou eu, pode se preparar, Japona, porque vai estar frio. O negócio anda assim ultimamente. Todas as vezes que eu venho pregar, é o nosso dia de frio. Mas amém. Glórias a Deus pelas nossas vidas, porque nós vencemos essa batalha, estamos aqui, mesmo diante do frio, da dificuldade, da vontade de estar em casa, enrolado na coberta. Eu vi a menininha da Vanessinha, eu falei assim, ai gente, que coisa mais gostosa, né? Toda enroladinha na coberta, só aparece o olhinho. Eu falei, ai como eu queria estar desse jeito. Mas glórias a Deus, estamos aqui na presença do Senhor, amém? Gente, hoje nós vamos falar sobre o livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. Lucas 10, 38. Louvamos a Deus pelo frio, que por mais que a mão e o pé esteja gelado, mas o coração agora está quentinho depois desse louvor, né? Tá aquecido, preparado aí para ouvir a palavra de Deus. Podemos ler então? Lucas 10, 38. Diz o seguinte: Ora, aconteceu que, indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha até a nossa presença agora. Usa-me, Senhor, como instrumento da sua palavra, Pai. Que tudo aquilo que for dito aqui, Senhor, seja do seu coração. Clamamos, ó Deus querido, abre o nosso entendimento, os nossos ouvidos, para que a palavra do Senhor possa ser aprendida, para que a palavra do Senhor possa entrar verdadeiramente no nosso coração. E que nós possamos transformar a nossa vida, Pai, através dela. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. A história de Marta e Maria é uma história bem conhecida nossa, né? Provavelmente a grande maioria de nós já ouviu muitas pregações sobre esse tema e sobre essa história. E para fazer um resuminho aqui, Jesus e os seus discípulos, eles estavam chegando na cidade onde Marta e Maria moravam, eram conhecidas dele, e ele veio visitar elas, né? E ele com os discípulos ali nesse momento, eles vieram visitar a elas, e Marta e Maria, né, tiveram atitudes diferentes. Marta, ao ver Jesus, estava toda preocupada, né, buscando servi-lo da melhor maneira possível, cuidando das tarefas, provavelmente pensando no almoço ou na janta, no que ela prepararia para aquelas pessoas. Ela estava então toda preocupada com os seus afazeres, enquanto Maria não estava nem aí para coisa, né? Ela estava lá, chegou lá, sentou junto com as visitas,
A história conta que ela ficou lá aos pés do Senhor, sentou junto com as visitas lá do ladinho de Jesus e ficou prestando atenção na conversa que eles estavam tendo. E ficou lá, né? E Maria lá na tarefa, e Maria fazendo Marta lá fazendo as coisas, estava na tarefa, até que chega um momento em que ela se aborrece com a atitude de Maria. E ela vai até Jesus e questiona ele, né? Jesus, não te incomoda, né, que eu esteja aqui fazendo todas as tarefas, que eu esteja aqui toda sobrecarregada, enquanto Maria está ali de boa, sentada, ouvindo a conversa de vocês? E Jesus, ele gentilmente repreende Marta, porque ele fala assim: Marta, você está tão preocupada, mais ou menos assim, você está preocupada com coisas que não têm importância. Mas Maria não. Maria sim fez a escolha correta, porque ela escolheu a boa parte. E o tema da mensagem que eu coloquei hoje é serviço versus comunhão. O que é mais importante nas nossas vidas? Qual o valor, qual a importância de servir a Cristo e de ter comunhão com Cristo? Por vezes, parece que essas duas atitudes elas são contraditórias. Muitas vezes, a grande maioria de nós, na verdade, se dedica muito a servir a Deus, mas nem sempre a gente se dedica a ter comunhão com eles. Nós vivemos em tempos atarefados, onde temos muito trabalho, onde temos uma vida muito agitada, uma vida muito corrida, conciliamos trabalho, família, igreja e mais alguns outros afazeres extras aí que algumas pessoas têm. Então, realmente, dispor de tempo e organizar o nosso tempo nem sempre é uma tarefa fácil. Nem sempre a gente consegue conciliar todas as coisas. E esse é o motivo pelo qual nós precisamos aprender a, como diz uma frase aí, deixar de fazer aquilo que é urgente para começar a fazer aquilo que é importante. Então, quando a gente vê ali para Marta e olha lá, eu aparentemente não acho que Marta estava errada. Eu não acho que Marta, principalmente as mulheres, eu creio que vão concordar comigo. Não acho que Marta estava errada em se preocupar a servir Jesus. Nós, quando temos uma visita, nós, quando recebemos alguém na nossa casa, a gente busca fazer o melhor, não busca? Eu, pelo menos, se eu sei que vai visita na minha casa, eu quero limpar, eu quero deixar tudo limpinho, eu quero fazer uma comida boa, eu quero preparar, eu busco fazer o melhor, organizar tudo. Para quê? Para que essa visita se sinta bem recebida. Então, eu não acho que Marta ela estava errada. No entanto, qual foi o erro dela para que Jesus viesse a questioná-la dessa maneira? Qual que foi a atitude que ela fez que chamou a atenção de Jesus a ponto dele falar para ela: Marta, Marta, você está perturbada, você está atribulada com muitas coisas. Então você não está agindo direito, você está tão preocupada com o serviço que está deixando a melhor parte. Então, o erro de Marta não foi servir Jesus, pois nós devemos servi-los com toda a nossa força e todo o coração. O problema é que ela ficou tão distraída com o serviço que perdeu a oportunidade de desfrutar da companhia de Jesus. Marta teve o privilégio de ter Jesus na sua casa, em corpo, em pessoa. E ainda assim, ela ficou tão preocupada em servir a Jesus, ela ficou tão preocupada em fazer algo para ele, que ela perdeu a oportunidade de estar com ele. E Maria não. Maria, ela pode até ter sido relapsa no serviço, mas ela desfrutou da companhia de Jesus durante todo o tempo. E esse foi o motivo pelo qual Jesus falou que isso não lhe seria tirado, porque ela tinha escolhido a melhor parte, porque ela tinha tomado, na verdade,
a melhor decisão. Quantos aqui já fizeram as escolas e fizeram a escola de descobertas? Deixa eu ver. Tem um monte de gente que não levantou a mão, hein? Onde que vocês estão? Que vocês não estão nas nossas escolas? E quem fez descobertas? Quem aqui deu como dom pessoal serviço? Temos bastante serviço aqui, ó. O meu dom pessoal também é serviço. Disparado é serviço. E quando nós temos o dom de serviço, eu acho que ainda fica mais difícil para nós entendermos a atitude de Maria. Por quê? Porque servir é algo tão natural para a gente que por vezes nós nem percebemos, né? Meu dom é serviço. Eu sempre, ele ganhou de disparado lá, e esse é o motivo pelo qual eu estou sempre envolvida nas tarefas da igreja. Ou, né, eu estou pregando, eu estou dando aula. Se eu não estou dando aula, eu estou fazendo com a cavirada. Se eu não estou fazendo com a cavirada, estou fritando pastel. Se eu não estou fritando pastel, estou limpando o chão. Mas não importa o que aconteça nessa igreja, eu sempre estou aqui. Eu costumo dizer que eu só não venho no culto dos homens. Do resto, de alguma maneira, eu estou sempre aqui. E por quê? Porque isso é natural para mim. É um dom que Deus me deu. É algo que Ele me deu. E por vezes, eu estou tão acostumada a servir, eu estou tão acostumada a fazer isso, que eu sequer noto a quantidade de tempo da qual eu gasto com essas coisas. E é errado servir a Cristo? Não, de maneira nenhuma, né? A palavra diz, Deus nos ordena isso. A palavra diz que é importante servir a Cristo, é importante servir na obra, é importante estar na igreja. Mas o grande erro, o nosso grande erro é concentrar todas as nossas forças, todas as nossas atitudes no serviço e desprezar a comunhão. A verdade é que o serviço e a comunhão, eles precisam andar em equilíbrio, eles precisam estar equilibrados. E por vezes o fato de nós, né, de servir ser tão prazeroso, nos trazer tanta alegria, tanta satisfação, a gente acaba negligenciando o outro lado. A gente acaba se dedicando e sendo muito Marta e por vezes deixando de ser Maria, acaba desprezando não, mas a gente acaba não priorizando a comunhão com Deus. Então, a minha linguagem de amor é servir também. Então, eu amo as pessoas servindo. Eu sempre falo com meu marido assim, né? Ele fala assim que geralmente eu não digo para ele que eu amo, mas ele sabe que eu amo. Eu falo assim, claro que você sabe que eu te amo. Por quê? Eu sei, porque eu passo as tuas roupas. Eu odeio passar roupa, mas por você eu passo roupa, amor. Então, eu amo passando roupa, eu amo cozinhando, eu amo, é a minha forma de expressar amor. Então, servir para mim é algo muito natural. E para a grande maioria de nós também. Nós podemos ver aqui que muitas pessoas têm o dom de serviço. Mas ter comunhão com Cristo. Ter comunhão com Cristo não é dom, gente. Ter comunhão com Cristo é atitude, é decisão. É algo que eu decido fazer. É algo que eu entendo que eu preciso fazer. E principalmente, é algo que eu preciso construir ao longo dos dias. É algo que eu preciso fazer. Não é como uma amizade. É uma amizade nossa mesmo. Uma amizade qualquer a gente tem com uma pessoa. Ninguém constrói uma amizade, ninguém constrói um relacionamento da noite para o dia. Eu não conheço uma pessoa hoje e já declaro ela que ela é a minha bestie, que ela vai ser a minha melhor amiga. Isso não acontece. Por quê? Porque para que haja amizade precisa haver afinidade, precisa haver confiança, tem que haver relacionamento, companheirismo. Então, todas essas coisas, elas vão acontecendo ao longo do tempo. E é a mesma coisa no nosso relacionamento com Jesus. O nosso primeiro dia de oração, o nosso primeiro momento lá de intimidade com Deus, que você reserva para Ele, não é o melhor dia da nossa vida. Você fica meio sem saber o que fazer,
você não sabe o que falar, o tempo não passa, você fica santo, 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 santo é o Senhor, glória a Deus, aleluia, abençoa o meu cachorro, o meu marido, meus filhos. A gente acaba não tendo um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Por quê? Porque a gente não está acostumado. Porque não é algo que eu faça a todo tempo, não é algo que eu faça a todo momento. Então, relacionar-se com Deus, ter comunhão com Deus, é algo que exige dedicação, é algo que exige determinação, mas principalmente disciplina e decisão. E isso é muito difícil, porque é complicado, pelo menos para mim, não sei, talvez para você não, mas para mim é difícil ter disciplina. Para mim é difícil ter essa decisão. Eu quero fazer, eu sei que eu preciso, mas nem sempre eu consigo priorizar os meus momentos com Deus. Nem sempre eu consigo ser disciplinada a ponto de, vamos dizer assim, melhorar o meu relacionamento com Deus. Então, para a Lisiane, serviço sempre é muito mais fácil do que comunhão. E, na verdade, eu creio que para a maioria de nós, porque fazer o serviço é algo natural, já a comunhão é algo espiritual. E tudo aquilo que é espiritual é mais difícil da gente executar. É mais difícil de ver, é mais difícil de compreender, é mais difícil de entender. Então, por vezes, a gente acaba desistindo de manter a nossa comunhão, ou a gente acaba não desistindo, mas vamos dizer assim, negligenciando esse momento de comunhão com Deus, e por vezes até substituindo pelo serviço. Mas o serviço, ele não substitui a comunhão. Não importa o quanto eu exerça, eu sirva a Deus na igreja, se eu não tenho comunhão, algo ainda vai estar faltando. A balança ela vai estar desparelha, ela não vai estar equilibrada. E o que Deus quer nos chamar a atenção hoje é justamente isso. Nós precisamos servir, mas também precisamos nos relacionar com Deus. Quando eu comecei a buscar, Deus começou a me levar para essa vida de relacionamento, que Ele começou a me chamar a atenção para esse lado, de ter uma vida diária com Deus, de ter uma vida de comunhão com Deus. Eu lembro que eu fui fazer uma pregação na tarde da bênção, eu já contei isso aqui. Eu fui fazer uma pregação na tarde da bênção. E eu preguei sobre aquele versículo, que eu não sei, não lembro o endereço, mas que Deus fala assim, que eu não vos chamo mais de servo, mas chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que faz, mas o amigo, ele sabe. E quando Deus falou isso comigo, assim, quando eu li esse versículo, Deus falou assim comigo: você é boa serva, mas não é amiga, e eu te quero amiga. E foi a partir desse momento que eu comecei a tentar a ter mais comunhão com Deus. Foi a partir desse momento que eu falei assim: Deus, eu quero ser amiga, então me ajuda a ser amiga, me ajuda a melhorar. E foi muito engraçado porque quando o Espírito Santo falou comigo, assim, virou aquela chave na minha mente. Eu preciso ser amiga, e eu tomei a decisão de ser amiga, e eu comecei a tomar algumas atitudes, eu comecei a fazer algumas coisas para que eu mudasse. E eu resolvi que eu ia orar. Esse dia a gente estava no dia da visão aqui, estava falando sobre oração, sobre a dificuldade de oração, sobre métodos de oração. E eu lembro que eu falei assim, eu coloquei no meu celular lá que eu ia orar. Eu falei assim, não, agora eu vou orar 1 hora todo dia. Então eu botava o celular para despertar quando eu começava a orar, e eu botava o celular para despertar quando acabava a oração. Eu só saía do quarto na hora que o celular terminava de despertar. Muitas vezes não tinha o que falar, muitas vezes eu não sabia, mas ao longo dos dias as coisas foram mudando. Deus foi falando, Deus foi me instruindo, Deus foi me mostrando, eu fui aprendendo a orar de uma maneira, até que um dia Deus falou assim para mim. Eu estava vendo, falou assim para mim não, eu estava vendo uma pregação, um estudo, eu não lembro. E eu lembro que o pastor falou assim: você precisa dedicar para o Senhor o seu melhor tempo. E aí ele estava explicando, falou assim, que o nosso melhor tempo
é o tempo em que nós estamos mais dispostos. É o melhor tempo do nosso dia. No meu caso, o meu melhor tempo é amanhã. De manhã eu tenho disposição, de manhã eu trabalho bem, de manhã eu acordo feliz, eu penso, eu sou muito boa de manhã. À tarde eu sou preguiçosa e à noite eu sou sonolenta. Então, amanhã é o meu melhor dia, é o meu melhor tempo. E aí Deus falou assim para mim, eu quero as suas manhãs. Gente, você entende a dificuldade para o meu caso? Desde quando eu me conhecia por gente, eu sempre aprendi que a gente levanta, toma café, limpa a casa, lava a casa, limpa tudo, e que você só faz alguma coisa depois que todas as atividades domésticas elas estão prontas. Sempre foi assim na minha casa, sempre foi assim na minha família. E a dificuldade que era deixar de lavar louça para orar, a dificuldade que era deixar de colocar roupa para lavar, para poder limpar a casa, e só fazer isso na parte da tarde, a parte que eu sou preguiçosa. Então, era muito complicado para mim. Foi algo muito difícil de eu conseguir. E ainda eu vou contar para vocês que ainda eu falho. Tem vezes que eu não resisto e eu faço uma faxininha de manhã. Eu dou uma limpada na casa porque é algo que Deus me pediu, mas que eu ainda não tenho disciplina suficiente para isso. Mas é algo que eu comecei a mudar na minha vida. Falhei muitas vezes, ainda falho, mas principalmente eu não desisto de fazer. Porque se a gente quer mudar a nossa vida, se a gente quer fazer a vontade de Deus, se a gente quer cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, nós precisamos de disciplina, nós precisamos mudar as nossas atitudes. E Deus, Ele está nos chamando a nossa atenção hoje justamente para isso, para que haja mais comunhão, para que a gente comece a priorizar o nosso tempo com Deus. A gente precisa, mas Lisiane, eu não tenho a manhã toda, eu trabalho, eu também já trabalhei, gente. Também já trabalhei, já tive que estar no serviço 8 horas. E quando isso aconteceu, eu levantava mais cedo. E eu sempre vejo os pregadores, eu falo que é sonho, né? É sonho, eu ainda chegarei lá. Mas eu vejo um monte de pregador falar que acorda às 5 horas da manhã para orar. E se ele acorda às 5 horas da manhã para orar, se ele pode, se ele consegue, qualquer um de nós consegue. Então, assim, qual a diferença? Prioridade. Momento com Deus. Talvez o seu momento seja à noite, né? A pastora Lúcia, aí o momento dela é à noite. Ela não dorme, fica toda faceira, ora, lê, estuda, faz tudo à noite. Mas o que nós não podemos deixar? Nós não podemos abrir mão da comunhão. Não pense você e não confunda o fato de você servir a Deus e trabalhar intensamente na igreja com o fato de você ter comunhão com Cristo. Porque são coisas distintas. São coisas que são independentes e uma não substitui a outra. Tem uma frase de Spurgeon que fala assim, que o grande perigo da devoção a Cristo é o trabalho a Cristo. Por quê? Porque às vezes a gente se preocupa tanto em trabalhar para Jesus, a gente se preocupa tanto em fazer algo para Jesus, que acaba se esquecendo de se relacionar com Ele, que acaba se esquecendo de estar com Ele. E são coisas diferentes. Então, isso é que Deus quer nos chamar a atenção hoje. Serviço, eu coloquei aqui, ó. Não devemos negligenciar os nossos trabalhos. Porém, a comunhão pessoal com Jesus é vital. A saúde da nossa alma depende disso. Então, eu não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, eu não estou dizendo que você não precisa negligenciar o seu trabalho. Você precisa organizar o seu tempo. Uma das coisas que a pastora Lúcia falou para nós no dia da visão, que me chamou bastante atenção, é que ela falou assim, vocês têm 24 horas do seu dia. 12 você dorme, 8 você dorme, 8 você trabalha. O que você tem feito com as outras 8? Então, se você pensar assim, gente, 8 horas ainda é tempo pra caramba, né? É um bom tempo. Então, por que nós não temos conseguido incluir Deus nessas 8 horas que nos pertencem? Por que a gente não tem conseguido, né, incluir esse momento de comunhão? Então, é porque nós temos falhado em organizar o nosso tempo.
E Deus é muito justo, porque não importa quanto a gente ganhe, não importa a nossa classe social, as nossas condições, todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Então, se uns conseguem, todo mundo consegue. Basta a gente priorizar. Então, sem comunhão, serviço sem comunhão é trabalho em vão. Então, não pense você que, o simples fato de servir já é suficiente para que você alcance algo de Deus, para que você consiga, cumprir o seu propósito. A verdade é que o nosso propósito, aquilo que Deus tem para nós, o chamado que Deus tem para nós, ele é principalmente revelado nas nossas vidas pelos nossos momentos de comunhão. Ele é nos mostrado, então nós somos aprimorados, na verdade, quando nós estamos em comunhão com Cristo. Eu lembro que um dia eu estava fazendo devocional e era na parte de Provérbios lá, que falava sobre sabedoria, e Deus me falou uma coisa assim que me chamou muito a atenção. Ele falou assim: diferente do que você pensa, a sabedoria não está no entendimento, não está no seu estudo, não está naquilo que você busca. A sabedoria está na comunhão e no relacionamento comigo. Então, assim, eu acreditava que quanto mais eu lesse a Bíblia, que quanto mais eu conhecesse a palavra de Deus, mais sábia eu ficaria. Não que isso não tenha relevância, é claro que tem. Mas o que Deus quis me dizer, que é muito mais importante eu dedicar a minha vida em comunhão com Ele, que isso vai me trazer muito mais sabedoria do que o fato de eu ficar lendo o livro, de eu ficar lendo a Bíblia, de eu ficar buscando estudos a respeito de conhecer a Deus. Então, conhecer sobre Deus, é muito mais edificante eu estar com Deus do que eu conhecer sobre Ele, apesar de também ser importante. Não estou dizendo que não é para ler a Bíblia, viu, gente? Não estou falando que não é importante conhecer, não. O que eu estou falando é que é justamente isso. Precisa haver equilíbrio. Eu tenho que ler e buscar conhecimento da palavra, mas eu também tenho que buscar intimidade com Deus. Eu tenho que servir na igreja, exercer os dons que Deus me deu da melhor maneira possível, mas também preciso ter comunhão com Deus. A verdade é que eu preciso equilibrar as duas coisas. Deixa eu ver aqui, Equilibrar nosso trabalho para Deus e os nossos momentos de intimidade com Ele é extremamente necessário para obtermos sucesso na nossa caminhada com Cristo. Talvez você não tenha alcançado aquilo que você almeja, que você deseja, ou você não tenha alcançado ainda aquilo que o Senhor te prometeu, o chamado, aquilo que Ele disse que Ele iria te dar, justamente por isso, porque você não tem conciliado essa vida de serviço e comunhão. Para nós concluirmos aqui, serviço e comunhão, serviço ou comunhão, o que tem pesado mais na sua balança? Onde você está investindo mais o seu tempo? Aonde você tem se dedicado mais? Em servir a Deus, em trabalhar para Ele ou em estar com Ele? Nós precisamos ter a disposição de Marta em servir a Jesus com o nosso melhor, mas também ter o coração de Maria, que ansiava por estar junto com Ele, desfrutando da sua companhia. Então nós precisamos ter metade Marta, mas também precisamos ser metade Marias. O ideal é 50-50. Meio a meio seria perfeito para que a gente pudesse viver aí uma vida melhor, uma vida mais completa, uma vida segundo o propósito e a vontade de Deus. Saiba que servir sempre será mais fácil do que estar em comunhão. Atividades espirituais são sempre mais difíceis, exigem mais dedicação e mais perseverança. A maioria das vezes, elas não têm resultados imediatos, mas elas geram frutos permanentes. Uma vida de oração,
estar na presença de Deus, nem sempre ela nos oferece uma resposta imediata. Nem sempre você nota uma diferença imediata. Mas com certeza uma vida de oração na presença do Senhor, uma vida com Deus, ela traz frutos permanentes para a nossa vida. Porque é só o Espírito Santo que ele é capaz de transformar a nossa vida. Somente uma vida de relacionamento com ele é que pode mudar o nosso caráter, é o que pode mudar, transformar as nossas atitudes, que pode nos alinhar com o nosso propósito, com o caminho, com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Uma vida de comunhão com Deus é o que te torna um discípulo de verdade. Se você olha para a sua vida hoje e não está contente com o que vê, dedique-se à comunhão, pois somente o Espírito Santo é quem tem a capacidade de transformá-la. Então, somente você e Deus é que pode e tem a capacidade de transformar a sua vida, de mudar o seu futuro. Lá em João 8,16, Jesus diz assim, quando ele, que é o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, somente o Espírito Santo é que tem a capacidade de nos confrontar, de nos mostrar os nossos erros, as nossas falhas, de mostrar o que temos que mudar, como temos que mudar, a maneira que devemos agir. E em Filipenses fala assim, pois é Deus quem produz em vós, tanto querer como realizar, de acordo com a sua vontade. Se você não tem vontade de orar, se você não consegue organizar o seu tempo, se você não consegue ter esse momento diário de comunhão com Deus, peça para Ele, porque é Ele que produz em nós o querer. Então, até para adorar a Deus, até para orar, nós precisamos da ajuda dEle. Então, clame a Deus e peça para Ele que você deseja ter essa mudança de atitude. Amém? Que nós possamos refletir nessa palavra, que nós possamos, nesse momento de oração, agora falar com Deus e que possamos alinhar os nossos caminhos com o caminho que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós possamos seguir a sua vontade. Pode se colocar de pé, vamos orar ao Senhor.